Vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo na minha última viagem ao sítio da família. Próprio filho me convidou para passar um fim de semana no interior, desses convites que pareciam carinhosos e cheios de nostalgia. Eu fiquei emocionado. Pensei que finalmente ele tinha me entendido e queria passar um tempo de qualidade comigo. Mas aí, eu descobri a verdade por trás daquele convite aparentemente inocente. E o que eu fiz depois? Bem, digamos que essa experiência mudou completamente o relacionamento entre nós dois. Fiquem até o final porque essa história vai emocionar vocês e mostrar como às vezes as situações mais difíceis revelam quem realmente somos. Se você gosta de histórias como essa, inscreva-se no canal e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Meu nome é Roberto, tenho 52 anos e trabalho como contador em São Paulo há mais de 20 anos. Sempre fui um homem dedicado ao trabalho, daqueles que saem cedo de casa e voltam tarde, carregando o peso das responsabilidades nos ombros. Meu casamento havia terminado há 3 anos, e desde então o relacionamento com meu filho Lucas, de 25 anos, estava estremecido. Lucas sempre foi um rapaz diferente de mim. Enquanto eu valorizava a estabilidade e a rotina, ele era aventureiro, impulsivo e crítico com o que chamava de minha vida monótona. Trabalhava com turismo rural e estava sempre viajando pelo interior do Brasil, conhecendo fazendas, sítios e propriedades rurais. Era um trabalho que eu nunca compreendi completamente, mas que parecia fazê-lo feliz. Naquela quinta-feira de março, eu estava em casa organizando algumas contas quando meu telefone tocou. Era Lucas. E sua voz soava diferente, mais calorosa do que o usual. Pai, que tal passarmos um fim de semana juntos? Conheci um sítio incrível aqui no interior de Minas, pertinho de Ouro Preto. O proprietário é um cliente meu e disse que podemos ficar lá. A proposta me surpreendeu. Fazia meses que não conversávamos direito, apenas trocas rápidas de mensagens no WhatsApp sobre assuntos práticos. Você tem certeza, Lucas? Não quero atrapalhar seus planos, respondi, tentando disfarçar a emoção na voz. Claro que tenho, pai. Está na hora de recuperarmos o tempo perdido. Que tal sairmos na sexta bem cedo? Por um momento senti uma felicidade genuína tomando conta do meu peito. Talvez meu filho estivesse finalmente amadurecendo e percebendo a importância da família. Talvez aquela fosse a oportunidade que eu tanto esperava para nos reaproximarmos. Está bem, meu filho. Vou arrumar as coisas e estarei pronto. Naquela noite, mal consegui dormir. Fiquei imaginando como seria nossa viagem, planejando conversas que há muito tempo queria ter com Lucas. Talvez pudéssemos falar sobre o divórcio, sobre como me sentia culpado por ter sido um pai ausente durante a adolescência dele. Ou, quem sabe, ele me contasse sobre seus projetos, seus sonhos, suas namoradas. Acordei às 5 da manhã e comecei a preparar uma mala pequena. Coloquei roupas confortáveis, um casaco para o frio da serra e alguns remédios que uso regularmente para pressão alta. Também separei dinheiro extra, pensando que poderíamos parar em algum restaurante pelo caminho e ter aquelas conversas de pai e filho que vemos nos filmes. Lucas chegou pontualmente às 7 horas dirigindo uma caminhonete emprestada do trabalho. Estava animado, falando sobre a beleza da região onde íamos, sobre as cachoeiras e trilhas que poderíamos conhecer. Pai, você vai amar esse lugar. É bem rústico, sem internet, sem celular pegando direito. Uma oportunidade perfeita para desconectarmos do mundo e nos conectarmos um com o outro. A viagem começou bem. Paramos numa padaria em Barbacena para tomar café, e Lucas estava mais conversador do que havia estado nos últimos anos. Perguntou sobre meu trabalho, sobre como eu estava me sentindo morando sozinho, se tinha conhecido alguém especial. Respondi com sinceridade, contando sobre a solidão que às vezes sentia, sobre como sentia falta de ter alguém para dividir os momentos do dia a dia. Pai, eu sei que às vezes fui duro demais com você, disse ele enquanto dirigia pela estrada serpenteante da serra. Depois que a mamãe e você se separaram, eu fiquei revoltado. Achei que você não lutou o suficiente pela família. Suas palavras me tocaram profundamente.
Finalmente estávamos tendo a conversa que eu tanto desejava. O sítio era ainda mais bonito do que Lucas havia descrito. Ficava numa região montanhosa, cercado por mata atlântica preservada, com uma vista deslumbrante do vale. A casa era rústica, feita de pedra e madeira, com uma grande varanda que dava para um jardim cheio de flores e árvores frutíferas. O proprietário, seu Antônio, era um senhor de cabelos brancos e sorriso acolhedor que nos recebeu com café quentinho e broa de milho. Sejam muito bem-vindos. Lucas me falou muito do senhor, seu Roberto. É uma honra tê-los aqui no meu cantinho, disse o velho, apertando minha mão com firmeza. A casa tinha 3 quartos simples, mas confortáveis. Uma cozinha ampla com fogão a lenha e uma sala com lareira. Era exatamente o tipo de lugar que eu imaginava quando pensava em paz e tranquilidade. Lucas parecia conhecer bem a propriedade. Mostrou-me onde ficava o poço artesiano, o galinheiro, a horta orgânica que seu Antônio cultivava com tanto carinho. Pai, que tal depois do almoço irmos conhecer a cachoeira? Fica a uns 2 quilômetros daqui, dentro da mata. É um lugar mágico. Você vai ver. Almoçamos juntos com seu Antônio, que nos contou histórias da região, lendas sobre o Curupira e a Caipora, que os antigos moradores juravam ter visto pela mata. Lucas ria e fazia perguntas, demonstrando interesse genuíno pelas tradições locais. Eu me sentia feliz vendo meu filho assim, relaxado e curioso, longe do estresse da cidade grande. Após o almoço, seu Antônio disse que precisava ir até a cidade resolver alguns assuntos e só voltaria no final da tarde. Fiquem à vontade, meninos. A casa é de vocês. Se precisarem de alguma coisa, a Dona Maria, minha vizinha, mora ali na propriedade do lado. E partiu em seu jipe velho, deixando-nos sozinhos no sítio. Lucas sugeriu que descansássemos um pouco após o almoço antes de irmos à cachoeira. Ficamos na varanda conversando, apreciando o silêncio e o ar puro da serra. Era incrível como a ausência dos ruídos da cidade fazia bem para minha mente. Senti-me mais relaxado do que havia estado em meses. Por volta das 3 horas da tarde, meu filho se levantou e disse: "Que tal irmos agora, pai? O sol está perfeito, não muito forte, e chegando lá por volta das 4 podemos aproveitar bem e voltar antes do anoitecer." A proposta me pareceu sensata. Coloquei um tênis confortável, uma camiseta de manga comprida para me proteger dos mosquitos e pegamos 2 garrafas de água. Lucas conhecia o caminho. Começamos seguindo uma trilha bem marcada que saía dos fundos do sítio e adentrava na mata. As árvores eram altas e frondosas, criando uma sombra natural que tornava a caminhada agradável. Meu filho ia na frente, apontando plantas interessantes, explicando sobre as espécies de árvores que encontrávamos pelo caminho. "Olha só, pai. Essa aqui é uma peroba rosa. Deve ter mais de 100 anos", dizia ele tocando o tronco grosso de uma árvore imponente. "E aqueles passarinhos ali são bem-te-vis. Você consegue ouvir o canto deles?" Eu sorria, impressionado com o conhecimento de Lucas sobre a natureza. Era um lado dele que eu nunca havia conhecido. Caminhamos por cerca de 40 minutos quando Lucas parou numa bifurcação da trilha. "Ó pai, tem 2 opções aqui. Esse caminho da direita é mais fácil, mas mais longo. O da esquerda é mais direto, mas tem uma subida um pouco íngreme. O que acha?" Como queria impressionar meu filho e mostrar que mesmo aos 52 anos ainda estava em boa forma, escolhi o caminho mais desafiador. O caminho da esquerda realmente era mais íngreme. A trilha subia por entre pedras e raízes expostas, exigindo mais cuidado e equilíbrio. Lucas continuava na frente, ocasionalmente olhando para trás para se certificar de que eu estava acompanhando o ritmo. "Está tudo bem aí, pai? Não está muito cansativo?" "Estou ótimo, meu filho." "Continue", respondi, embora já sentisse o coração acelerar um pouco devido ao esforço. Não queria demonstrar fraqueza ou dar motivos para Lucas me achar um homem urbano frágil e despreparado para aventuras na natureza. Queria que ele se orgulhasse de mim, que visse que seu pai era mais resistente do que aparentava. À medida que subíamos, a mata ficava mais densa. As árvores se fechavam sobre nossas cabeças,
criando um teto verde que filtrava a luz do sol em raios dourados. O cheiro da terra úmida e das folhas em decomposição enchia meus pulmões. Era um ambiente completamente diferente de tudo o que eu conhecia, ao mesmo tempo belo e um pouco intimidante. Lucas começou a falar sobre sua paixão pelo ecoturismo, sobre como descobriu essa vocação durante a faculdade de administração. Sabe, pai, quando eu disse que queria largar o escritório para trabalhar com turismo rural, você ficou decepcionado. Lembra? Ele não estava me olhando enquanto falava, mantendo os olhos fixos na trilha à frente. Lembro sim, meu filho, e hoje reconheço que estava errado. Você encontrou algo que te faz feliz, e isso é o mais importante. Respondi sinceramente. Era verdade. Por muito tempo critiquei as escolhas profissionais de Lucas, tentando convencê-lo a seguir um caminho mais seguro e convencional. Mas vendo-o ali, no seu elemento, percebi como havia sido injusto. Havíamos caminhado por mais de 1 hora quando Lucas parou abruptamente. Olhou ao redor como se estivesse procurando algo, ou como se tivesse perdido a referência do caminho. Lucas, está tudo bem? A cachoeira ainda está longe? Perguntei, começando a sentir uma leve preocupação. Pai, preciso te contar uma coisa, disse ele, virando-se para me encarar. Seu rosto havia mudado. A expressão amigável e calorosa havia dado lugar a algo mais sério, quase frio. Esse fim de semana não é bem o que você pensa que é. Meu coração disparou, mas não pelo esforço físico da caminhada. Havia algo no tom de voz de Lucas que me alertou para o perigo. Como assim, meu filho? Do que você está falando? Tentei manter a calma, mas uma sensação ruim começou a tomar conta de mim. Você se lembra da nossa última discussão, pai? Aquela sobre a herança da vovó? Claro que eu lembrava. Minha mãe havia falecido no ano anterior e deixado uma pequena propriedade no interior de São Paulo. Lucas queria que eu vendesse a casa e dividisse o dinheiro com ele imediatamente, mas eu preferia manter a propriedade na família por questões sentimentais. Lembro, mas não entendo o que isso tem a ver com nossa viagem. Respondi, embora já começasse a suspeitar que nossa escapada romântica ao interior não era tão inocente quanto imaginara. Lucas deu alguns passos para trás, aumentando a distância entre nós. Tem tudo a ver, pai. Você acha que pode controlar minha vida para sempre? Decidir quando e como vou receber o que me pertence? Sua voz estava carregada de ressentimento, uma raiva acumulada que eu não sabia que existia. Pensei que finalmente poderíamos conversar como adultos, mas vejo que você não mudou nada. Lucas, vamos conversar com calma. Não precisamos discutir aqui no meio da mata, disse, tentando apaziguar a situação. Mas meu filho não parecia interessado em diálogo. Seus olhos tinham uma frieza que eu nunca havia visto antes, como se estivesse olhando para um estranho. Sabe, pai, você sempre me subestimou. Sempre achou que eu era irresponsável, imaturo, incapaz de tomar decisões importantes. Bem, hoje você vai descobrir do que eu sou capaz. Lucas começou a andar em círculos ao meu redor, como um predador estudando sua presa. Do que você está falando, meu filho? Você está me assustando. Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. A situação estava tomando um rumo que eu jamais poderia ter imaginado. O filho carinhoso que me havia convidado para essa viagem havia desaparecido, substituído por um homem que eu não reconhecia. Você quer saber do que estou falando? Lucas parou na minha frente, me encarando com uma intensidade perturbadora. Estou falando de te deixar aqui, sozinho, no meio dessa mata. Você sempre gostou tanto de estar no controle, de tomar todas as decisões. Agora vai ter que se virar sozinho. Pensei que fosse uma brincadeira de mau gosto, uma tentativa equivocada de me assustar. Para com isso, Lucas. Não é engraçado. Vamos voltar para o sítio e conversar sobre a herança da vovó. Podemos chegar a um acordo. Mas meu filho já estava se afastando, pegando a trilha de volta. Não, pai. Já chega de acordos e conversas. Se você conseguir sair dessa mata sozinho, se conseguir provar que é mais esperto e capaz do que eu imagino, talvez repense minha opinião sobre você. Caso contrário... Ele fez uma pausa dramática, sorrindo de forma cruel.
Se vira com a onça. Fiquei paralisado por alguns segundos, incapaz de processar completamente o que estava acontecendo. Meu próprio filho estava me abandonando no meio de uma mata desconhecida, numa região onde eu jamais estivera antes. Lucas! Lucas, volta aqui! Gritei, mas ele já havia desaparecido entre as árvores. Corri atrás dele na direção que havia tomado, mas a mata parecia ter engolido meu filho. A trilha que havíamos seguido na subida não estava mais clara. Havia várias bifurcações, várias opções de caminho, e eu não fazia ideia de qual delas levaria de volta ao sítio. O desespero começou a tomar conta de mim. O sol estava começando a se pôr, e entre as copas densas das árvores já era possível perceber que a escuridão não tardaria a chegar. Tentei me acalmar, respirar fundo e pensar racionalmente. Lucas não podia estar falando sério. Provavelmente estava escondido em algum lugar próximo, esperando que eu me assustasse para então aparecer rindo da sua brincadeira. Lucas, já chega. A brincadeira não tem graça. Gritei novamente, mas apenas o eco da minha própria voz retornou, misturado aos sons da mata que começava a despertar para a vida noturna. Pássaros noturnos começaram a cantar, e percebi ruídos de pequenos animais se movimentando entre a vegetação rasteira. A realidade da situação começou a se impor sobre mim. Eu estava perdido numa mata desconhecida, sem conhecimento sobre a região, sem equipamentos de sobrevivência, sem forma de comunicação. Meu celular não tinha sinal, e a bateria estava começando a ficar baixa. A noite estava chegando rapidamente, e as temperaturas da serra prometiam ser baixas. Decidi que a melhor estratégia seria ficar onde estava até amanhecer. Procurei um local minimamente protegido, próximo a uma árvore grande que pudesse me oferecer algum abrigo contra o sereno. Juntei algumas folhas secas para fazer uma espécie de cama improvisada e me preparei para a noite mais longa da minha vida. O frio chegou mais rápido do que eu esperava. A camiseta de manga comprida que havia trazido não era suficiente para me proteger das baixas temperaturas da serra. Comecei a tremer e precisei me movimentar constantemente para manter o corpo aquecido. A cada ruído da mata, meu coração disparava. Eu não conseguia identificar se eram apenas pequenos animais ou algo mais perigoso. Por volta da meia-noite, ouvi um som que me gelou o sangue. Era um rugido baixo, gutural, que ecoou pela mata como um aviso ameaçador. Onça. A última palavra que Lucas havia dito antes de me abandonar ganhou um significado aterrorizante. Existiam realmente onças naquela região, e eu estava completamente desprotegido e vulnerável. Peguei um galho grosso que encontrei próximo à árvore onde estava abrigado. Não era muito, mas pelo menos me dava a sensação de ter alguma forma de defesa. Fiquei acordado o resto da noite, atento a cada som, a cada movimento nas sombras ao meu redor. O medo havia se transformado em algo quase tangível, uma presença constante que me acompanhava a cada respiração. Quando finalmente amanheceu, eu estava exausto, tremendo de frio e com uma sede terrível. Havia bebido toda a água que trouxera na trilha, e agora precisava encontrar uma fonte de água potável. Além disso, meu estômago já começava a reclamar da falta de alimento. Precisava encontrar uma forma de sair daquela mata antes que a situação se tornasse ainda mais crítica. Com a luz do dia, consegui ter uma visão melhor da área onde estava. A mata era densa, mas percebi que havia uma espécie de vale mais abaixo, onde podia ouvir o som de água corrente. Decidi descer naquela direção, esperando encontrar um riacho que pudesse me fornecer água e talvez me guiar para fora da mata. A descida foi complicada. O terreno era irregular, cheio de pedras soltas e raízes que ameaçavam me fazer tropeçar a cada passo. Meus tênis de caminhada, que pareciam adequados na cidade, não ofereciam a aderência necessária para aquele tipo de terreno. Escorreguei várias vezes, ralando as mãos e os joelhos nas pedras ásperas. Quando finalmente cheguei ao fundo do vale, encontrei um riacho de água cristalina correndo entre as pedras. A água estava gelada, mas teve o sabor mais doce que já experimentei na vida. Bebi até não conseguir mais. Encharcei o rosto e a cabeça.
tentando revigorar meu corpo castigado pela noite de frio e medo. Decidi seguir o curso do riacho, esperando que ele me levasse a uma área habitada. Rios geralmente levam a povoados, e mesmo que fosse uma caminhada longa, pelo menos teria água disponível durante o trajeto. Comecei a andar pela margem, pisando de pedra em pedra, tentando manter os pés secos. Enquanto caminhava, não conseguia parar de pensar no que Lucas havia feito. Como meu próprio filho chegara àquele ponto de crueldade, onde eu havia errado como pai. As perguntas se multiplicavam em minha mente, misturando-se com a raiva, o medo e uma profunda sensação de traição. Aquele não era o filho que eu conhecia. Ou talvez eu nunca tivesse realmente conhecido Lucas. Depois de seguir o riacho por aproximadamente 3 horas, comecei a notar alguns sinais de atividade humana. Havia pegadas de gado na lama próxima à água, e alguns galhos quebrados de forma que não parecia natural, como se alguém tivesse passado por ali, carregando ferramentas ou equipamentos. Meu ânimo se renovou. Se havia gado, significava que havia pessoas cuidando desses animais. Poderia ser uma fazenda, um sítio, ou pelo menos uma casa isolada onde eu pudesse pedir ajuda. Acelerei o passo, ignorando o cansaço e a fome que já começavam a me debilitar seriamente. Mais à frente, encontrei uma cerca de arame farpado cortando o caminho do riacho. Era definitivamente uma propriedade rural. Do outro lado da cerca, pude ver um pasto com algumas cabeças de gado pastando tranquilamente. Nunca pensei que ficaria tão feliz ao ver vacas na vida. Atravessei a cerca com cuidado, tomando cuidado para não me ferir no arame farpado. Minha roupa já estava rasgada em vários lugares devido aos espinhos e galhos que encontrara durante a caminhada pela mata. Devia estar com uma aparência terrível, como um mendigo perdido no meio do mato. Seguindo a cerca, encontrei uma porteira e, mais adiante, uma estrada de terra. Era apenas uma trilha simples, provavelmente usada por tratores e caminhões para transportar gado e equipamentos. Mas para mim representava a volta à civilização. Havia marcas recentes de pneus na terra, o que significava que veículos passavam por ali regularmente. Decidi seguir a estrada na direção que parecia levar para longe da mata. Caminhei por mais de 1 hora quando finalmente avistei uma construção ao longe. Era uma casa simples, de madeira e telhas de barro, com uma pequena horta ao lado e algumas galinhas ciscando no terreiro. Quando me aproximei da casa, um cachorro vira-lata começou a latir, alertando os moradores sobre minha presença. Uma senhora idosa apareceu na porta, me observando com curiosidade e certa desconfiança. Devia ser realmente uma visão perturbadora. Um homem de meia idade, sujo, com roupas rasgadas, aparecendo do nada numa propriedade isolada. Boa tarde, senhora. Peço desculpas por aparecer assim na sua propriedade, mas estou perdido há mais de um dia, disse tentando parecer o mais respeitoso e inofensivo possível. A mulher me estudou por alguns segundos antes de responder. Meu Deus do céu! O que aconteceu com o senhor? Parece que foi atacado por algum bicho, ela exclamou, sua desconfiança dando lugar à preocupação. Entre. Vou preparar um café quentinho e alguma coisa para o senhor comer. Dona Conceição, como se apresentou, era uma viúva de 68 anos que morava sozinha naquele sítio há mais de 20 anos. Preparou um café forte, pão caseiro com manteiga e ovos mexidos, que me souberam como a melhor refeição da minha vida. Enquanto comia, contei minha história, omitindo apenas os detalhes mais constrangedores sobre o comportamento de Lucas. Dona Conceição ouviu minha história com atenção e indignação crescente. Que absurdo! Um filho fazer uma coisa dessas com o próprio pai. Isso não está certo, não, senhor. O senhor vai ficar aqui hoje descansar, e amanhã cedo meu genro vem buscar ração para o gado. Ele pode levar o senhor até a cidade. A oferta da bondosa senhora me emocionou profundamente. Ali estava uma estranha me oferecendo ajuda incondicional, enquanto meu próprio filho havia me abandonado numa mata perigosa. A hospitalidade genuína daquela mulher simples do interior contrastava drasticamente com a crueldade calculada de Lucas.
Dona Conceição me emprestou roupas do falecido marido, para que eu pudesse tomar um banho e trocar as vestes rasgadas. A água morna do chuveiro simples foi como um bálsamo para meu corpo dolorido. Enquanto me lavava, observei os machucados e arranhões que cobriam meus braços e pernas, marcas físicas de uma experiência que jamais esqueceria. Durante o jantar, conversamos sobre a vida no interior, sobre as dificuldades e alegrias de morar longe da cidade grande. Dona Conceição contou histórias de sua juventude, de como conheceu o marido numa festa junina e construiu uma vida simples, mas feliz naquele cantinho esquecido do mundo. Sabe, seu Roberto, às vezes os filhos fazem coisas que magoam os pais, mas no fundo eles amam a gente. Talvez seu Lucas esteja passando por alguma fase difícil e não soube como lidar com os problemas, disse ela, tentando me consolar. Eu queria acreditar nessas palavras, mas a frieza nos olhos de meu filho era algo que não conseguia tirar da memória. Naquela noite, deitado numa cama simples, mas limpa e confortável, não consegui dormir imediatamente. Minha mente não parava de processar tudo o que havia acontecido nas últimas 48 horas. O convite aparentemente carinhoso, a viagem esperançosa, a revelação brutal e o abandono cruel. Comecei a repensar todo o meu relacionamento com Lucas desde a infância. Será que eu realmente havia sido um pai tão ruim assim? É verdade que trabalhei muito durante a infância e adolescência dele, perdendo vários eventos importantes como jogos de futebol, apresentações escolares e conversas casuais que constroem a intimidade entre pais e filhos. Talvez Lucas tivesse razão em alguns pontos. Talvez eu realmente fosse controlador demais, sempre tentando direcionar suas escolhas profissionais e pessoais de acordo com minha visão de mundo. Mas isso justificava o que ele havia feito? Existe alguma justificativa para abandonar o próprio pai numa mata perigosa? A raiva que sentia era proporcional à dor da traição. Lucas havia planejado tudo cuidadosamente. O convite carinhoso, a conversa reconciliatória durante a viagem, a escolha de um local isolado onde ninguém poderia me ouvir ou me ajudar rapidamente. Havia sido uma armadilha elaborada e cruel. Por outro lado, não podia negar que a experiência havia me ensinado algumas coisas importantes sobre mim mesmo. Descobri que era mais resistente do que imaginava, que podia tomar decisões sob pressão e que a bondade de estranhos ainda existia no mundo. Dona Conceição havia restaurado um pouco da minha fé na humanidade. Na manhã seguinte, o genro de Dona Conceição, João Carlos, chegou cedo com uma caminhonete para buscar a ração. Era um homem jovem, de aproximadamente 30 anos, trabalhador rural que cuidava de algumas propriedades na região. Quando Dona Conceição contou minha história, ele ficou indignado. Esse filho do senhor não presta mesmo, né? Fazer uma covardia dessas com o próprio pai. Se fosse comigo, eu dava uma surra nele que ele não esquecia nunca mais, disse João Carlos, balançando a cabeça em desaprovação. Durante a viagem até a cidade, conversamos sobre família, sobre os valores que pareciam estar se perdendo nas novas gerações. João Carlos tinha 2 filhos pequenos e se preocupava em educá-los com respeito e gratidão pelos pais. Meu pai me ensinou que família é sagrada, seu Roberto. Pode brigar, pode discordar, mas jamais pode abandonar. Chegando à rodoviária, comprei uma passagem para São Paulo e liguei para meu irmão Carlos, contando apenas que havia tido alguns problemas durante a viagem e precisava voltar. Não estava pronto para contar a verdade completa sobre o que Lucas havia feito. Durante as 4 horas de viagem de ônibus, fiquei pensando em como enfrentaria meu filho quando voltasse. Deveria confrontá-lo imediatamente? Deveria fingir que nada havia acontecido? Ou seria melhor cortar completamente os laços familiares? A dor da traição ainda era muito intensa para que eu conseguisse pensar com clareza. Quando cheguei em casa, encontrei várias mensagens de Lucas no meu telefone celular. As primeiras eram irônicas. E aí, pai? Ainda vivo? E conseguiu se virar com a onça? Mas as últimas demonstravam uma crescente preocupação. Pai, onde você está? E estou começando a ficar preocupado. Me liga. Não respondi nenhuma das mensagens.
Precisava de tempo para processar tudo o que havia acontecido antes de decidir qual seria minha reação. Tomei um banho longo, comi algo e tentei dormir, mas o sono não vinha. A cada ruído da noite eu me lembrava dos sons aterrorizantes da mata e do rugido da onça que havia ouvido. No dia seguinte, Lucas apareceu na minha porta. Estava visivelmente preocupado e, quando me viu, pareceu genuinamente aliviado. Pai, graças a Deus você está bem. Eu voltei no sítio no dia seguinte e você não estava lá. Seu Antônio disse que vocês tinham saído para a trilha e não voltaram. Fiquei desesperado. Você ficou desesperado? Respondi, minha voz carregada de sarcasmo e raiva contida. Interessante, considerando que foi você mesmo quem me abandonou no meio da mata. Lucas tentou entrar em casa, mas bloqueei a passagem com meu corpo. Pai, eu posso explicar. Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto. Era apenas para dar um susto, para você entender que não pode mais me tratar como uma criança, disse ele, tentando justificar o injustificável. Um susto? Lucas, você me abandonou numa mata com onças, sem comida, sem abrigo, sem forma de pedir ajuda. Eu poderia ter morrido. Minha voz estava alta, e alguns vizinhos começaram a aparecer nas janelas, curiosos com a discussão. Mas eu ia voltar. Eu ia voltar depois de algumas horas para te buscar. Era só para você refletir sobre como tem me tratado, sobre como tem controlado minha vida. Lucas parecia acreditar realmente que sua atitude havia sido justificada, o que me deixou ainda mais revoltado. Algumas horas, Lucas, eu passei uma noite inteira na mata, uma noite inteira tremendo de frio, com medo de ser atacado por animais selvagens, sem saber se veria outro amanhecer. Minha voz estava quebrando de emoção. A dor e o medo que havia sentido naquela noite voltaram com força total. Lucas baixou a cabeça, parecendo finalmente entender a gravidade do que havia feito. Pai, eu não pensei que seria assim. Quando voltei no sítio e não encontrei você na trilha, entrei em pânico. Procurei por horas, pedi ajuda para seu Antônio e para os vizinhos. Achei que tinha acontecido algo terrível. Aconteceu algo terrível, Lucas. Você descobriu do que é capaz quando a ganância e o ressentimento tomam conta do seu coração. Respondi, olhando diretamente nos olhos do meu filho. Você planejou tudo, desde o convite carinhoso até me levar para um lugar isolado onde ninguém poderia me ajudar. Não foi assim, pai. Eu realmente queria que passássemos um tempo juntos, mas quando chegamos lá, toda aquela raiva que eu sentia por você não me dar a herança da vovó voltou. Eu perdi o controle. Lucas tentava se explicar, mas suas palavras soavam vazias para mim. E você acha que isso é desculpa? Você acha que perder o controle justifica abandonar seu próprio pai numa situação de risco de vida? Entrei em casa e Lucas me seguiu, apesar de eu não ter dado permissão. Pai, por favor, vamos conversar. Vamos resolver isso como uma família. Eu reconheço que errei, que fui longe demais. Mas não podemos jogar fora toda a nossa relação por causa de um erro, disse ele, se sentando no sofá como se nada tivesse acontecido. Um erro? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Lucas, você me olhou nos olhos e disse, se vira com a onça, antes de me abandonar numa mata perigosa. Isso não foi um erro, foi crueldade premeditada. Isso foi uma tentativa de me intimidar, de me quebrar psicologicamente para conseguir o que quer. Lucas ficou em silêncio por alguns minutos, aparentemente processando a gravidade das minhas palavras. Quando voltou a falar, sua voz estava diferente, mais baixa, quase sussurrando. Pai, eu sei que você tem todo o direito de estar com raiva, mas somos família. Famílias se perdoam, não é? Família se perdoa, Lucas, mas também se respeita. E você perdeu completamente o respeito por mim no momento em que me abandonou naquela mata. Respondi, me sentando na poltrona em frente ao sofá, mantendo distância dele. O que eu posso fazer para consertar isso, pai? Me diz o que eu preciso fazer. Lucas parecia desesperado, talvez finalmente entendendo que havia ultrapassado uma linha que não poderia ser desfeita facilmente. Primeiro, você pode parar de fingir que isso foi apenas um erro ou um momento de descontrole.
Você planejou me levar para um lugar isolado, você tinha a intenção de me assustar e me intimidar. Segundo, você pode reconhecer que sua atitude poderia ter resultado na minha morte. Lucas respirou fundo antes de responder. Está bem, pai. Você tem razão. Eu planejei assustar você, sim. Pensei que se você passasse algumas horas sozinho na mata, entenderia como é se sentir perdido e desamparado. Como eu me sinto quando você toma decisões sobre minha vida sem me consultar. E terceiro, continuei ignorando sua tentativa de justificativa. Você precisa entender que nossa relação mudou para sempre. Não posso mais confiar em você, Lucas. Não posso mais olhar para você e ver meu filho. Agora vejo um homem capaz de me abandonar numa situação de vida ou morte por causa de dinheiro. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse medir seu impacto, mas quando as disse, percebi que eram completamente verdadeiras. Algo havia se quebrado irreparavelmente entre nós durante aquelas horas de abandono na mata. A confiança fundamental que existe entre pai e filho havia sido destruída. Lucas começou a chorar. Lágrimas genuínas rolaram pelo seu rosto, enquanto ele tentava processar o que eu havia dito. Pai, você não pode estar falando sério. Eu sou seu filho. Você é meu pai. Não podemos terminar nossa relação assim. Você deveria ter pensado nisso antes de me abandonar na mata, Lucas. Respondi, tentando manter a frieza na voz, embora por dentro meu coração também estivesse se despedaçando. Ver meu filho chorando me causava dor, mas não era maior do que a dor da traição que eu havia sofrido. Pai, eu implorar o seu perdão. Eu faço qualquer coisa para consertar isso. Qualquer coisa. Lucas se levantou do sofá e se ajoelhou na minha frente. Um gesto que em outras circunstâncias teria me tocado profundamente. A única coisa que você pode fazer é aceitar as consequências das suas escolhas. Você escolheu me tratar como inimigo ao invés de como pai. Escolheu a ganância ao invés do amor familiar. Escolheu a crueldade ao invés do diálogo. Agora precisa viver com essas escolhas. Mas a herança da vovó não vale mais do que nossa família, pai. Você pode ficar com tudo, eu não quero mais nada. Só quero meu pai de volta, disse ele tentando tocar minha mão. Mas eu me afastei. Não é sobre a herança, Lucas. Nunca foi sobre dinheiro. É sobre caráter. É sobre descobrir que meu próprio filho é capaz de me colocar em risco de vida para conseguir o que quer. Como posso ter certeza de que você não fará algo pior da próxima vez que eu não concordar com você? Lucas parou de chorar e me olhou com uma expressão que misturava desespero e incompreensão. Você realmente acredita que eu sou capaz de te machucar fisicamente, pai? Você já me machucou, Lucas. Pode não ter usado as mãos, mas me machucou profundamente. E se eu não fosse resistente o suficiente para sair daquela mata sozinho? Se eu tivesse tido um problema cardíaco devido ao estresse e ao medo, você teria que conviver com isso para o resto da vida. Lucas ficou em silêncio por longos minutos, aparentemente processando a realidade do que poderia ter acontecido. Talvez pela primeira vez desde que tudo começou, ele estivesse realmente entendendo a gravidade das suas ações e as possíveis consequências. Pai, eu juro que não pensei em nada disso. Eu só queria que você me respeitasse, que parasse de me tratar como uma criança incapaz de tomar decisões, disse ele, a voz ainda embargada. E você achou que me aterrorizando conseguiria meu respeito? Lucas, respeito se conquista com atitudes, com responsabilidade, com maturidade, não com chantagem emocional ou intimidação, respondi, me levantando da poltrona. Eu sei disso agora, pai. Aprendi da pior forma possível, mas aprendi. Por favor, me dê uma chance de provar que posso ser diferente. Que posso ser o filho que você merece. Talvez um dia, Lucas. Mas não hoje. Hoje preciso que você saia da minha casa e me deixe processar tudo o que aconteceu. Preciso de tempo para decidir se ainda existe alguma possibilidade de reconstruirmos nossa relação. Lucas se levantou lentamente. Limpou as lágrimas do rosto e caminhou em direção à porta. Antes de sair, se virou uma última vez. Pai, eu te amo. Sei que não mereço, mas eu te amo de verdade.
E vou esperar o tempo que for necessário para que você possa me perdoar. Eu também te amo, Lucas. E é exatamente por isso que sua traição doeu tanto. Respondi, fechando a porta atrás dele. Nos dias que se seguiram, vivi numa montanha-russa emocional. Havia momentos em que sentia raiva intensa, relembrando o medo e o desespero que senti naquela noite na mata. Outros momentos eram tomados por uma tristeza profunda, pela perda da relação com meu único filho. Conversei com meu irmão Carlos sobre a situação. Ele ficou chocado com o relato e, inicialmente, sugeriu que eu procurasse a polícia para denunciar Lucas por abandono e coação. Roberto, o que ele fez é crime. Você poderia ter morrido naquela mata. Eu sei, Carlos, mas ainda é meu filho. Não consigo imaginar colocando-o na cadeia, por mais errado que ele tenha sido. Respondi, percebendo que, apesar de tudo, o amor paternal ainda era mais forte que o desejo de vingança. Voltei ao trabalho tentando manter a normalidade, mas não conseguia me concentrar completamente. Meus colegas notaram que eu estava diferente, mais calado e pensativo. Alguns perguntaram sobre minha viagem ao interior, e eu inventava desculpas vagas sobre problemas familiares. À noite, sozinho em casa, eu repassava mentalmente toda a minha relação com Lucas desde a infância. Será que havia sinais que eu deveria ter percebido? Momentos em que sua personalidade mostrou essa faceta cruel que eu desconhecia completamente? Lembrei-me de episódios da adolescência em que Lucas havia sido excessivamente duro com colegas de escola que o contrariavam. Situações em que sua reação havia sido desproporcional ao problema enfrentado. Talvez eu tivesse minimizado esses comportamentos na época, atribuindo-os à imaturidade típica da idade. 2 semanas depois do nosso confronto, Lucas voltou à minha casa. Dessa vez ele não tentou entrar. Ficou do lado de fora, tocando a campainha insistentemente até que eu atendesse. Quando abri a porta, ele estava segurando uma carta. Pai, eu escrevi uma carta para você. Nela, eu assumo completamente a responsabilidade pelo que fiz e peço seu perdão. Não estou pedindo para você me perdoar agora, mas quero que saiba que entendi a gravidade dos meus atos, disse ele, estendendo o envelope na minha direção. Peguei a carta sem dizer nada. Lucas continuou falando. Também quero que saiba que procurei ajuda psicológica. Comecei terapia para entender por que agi daquela forma, por que deixei a raiva e o ressentimento controlarem minhas ações. Essa informação me surpreendeu positivamente. Talvez houvesse esperança de que Lucas realmente estivesse disposto a mudar, a enfrentar seus demônios internos e se tornar uma pessoa melhor. Pai, eu sei que quebrei sua confiança de uma forma que talvez seja irreparável, mas quero que saiba que vou trabalhar todos os dias para me tornar alguém digno do seu perdão, mesmo que isso leve anos. Ele continuou, a voz firme e mais humilde. Obrigado pela carta, Lucas. Vou lê-la. Respondi simplesmente, ainda não pronto para uma conversa mais longa. Posso te ligar de vez em quando? Só para saber se você está bem? Perguntou ele hesitante. Por enquanto não. Ainda preciso de tempo, respondi. E ele acenou concordando antes de se afastar. Naquela noite, li a carta de Lucas. Era longa, escrita à mão, e demonstrava uma reflexão profunda sobre seus atos e suas motivações. Ele assumia completamente a responsabilidade pelo que havia feito, sem tentar justificar ou minimizar sua crueldade. Na carta, Lucas revelou ressentimentos que eu desconhecia completamente. Falava sobre como se sentiu negligenciado durante a infância, devido ao meu excesso de trabalho, sobre como a separação dos pais o havia afetado mais do que ele jamais havia demonstrado, e sobre como construiu uma raiva silenciosa que cresceu ao longo dos anos. Pai, durante anos eu projetei em você todas as minhas frustrações e inseguranças. Você se tornou o responsável por tudo que estava errado na minha vida, e isso não é justo nem verdadeiro. Sei que você sempre fez o melhor que podia dentro das circunstâncias. Escrevi a ele. A parte mais tocante da carta foi quando Lucas descreveu como se sentiu no momento em que me abandonou na mata. Quando te deixei ali sozinho, por alguns segundos senti uma satisfação terrível,
como se finalmente estivesse no controle da situação. Mas logo depois, a caminho do sítio, comecei a entender a monstruosidade do que havia feito. Passei a noite inteira sem dormir, imaginando você sozinho, com medo, e me odiando por isso. Ele contava também sobre como voltou à mata no dia seguinte, desesperado para me encontrar, e sobre o desespero que sentiu quando percebeu que eu havia desaparecido. Pensei que você tivesse morrido por minha causa, pai. E naquele momento entendi que havia perdido a pessoa mais importante da minha vida por causa do meu orgulho estúpido. A carta terminava com um pedido simples. Não estou pedindo perdão imediato, pai. Sei que não mereço. Estou apenas pedindo a chance de provar que posso ser melhor, que posso ser o filho que você sempre quis ter. Nos meses que se seguiram, mantive distância de Lucas, mas comecei meu próprio processo de terapia. Precisava entender minhas próprias emoções, processar o trauma do abandono e decidir se havia possibilidade de reconstrução do relacionamento familiar. Minha terapeuta, doutora Ana, me ajudou a entender que o que sentia não era apenas raiva, mas também luto. Eu estava de luto pela perda do filho que eu pensava conhecer, pela morte da confiança que existia entre nós, pela destruição de uma relação que eu considerava fundamental na minha vida. Roberto, o perdão não significa esquecer o que aconteceu ou fingir que não foi grave. Perdão é um processo gradual de liberação do ressentimento por sua própria saúde mental e emocional, explicou ela durante uma das sessões. Comecei a entender que guardar toda aquela raiva e mágoa estava me consumindo por dentro. Não conseguia dormir direito. Havia perdido o apetite e me isolado socialmente. Paradoxalmente, o desejo de punir Lucas estava me punindo também. Durante esse período, recebi algumas ligações do meu filho, sempre respeitosas e breves. Ele apenas perguntava sobre minha saúde e informava sobre o progresso na terapia. Nunca pressionou por um encontro ou por perdão imediato, o que demonstrava uma maturidade que eu não sabia que ele possuía. Dona Conceição, a senhora que me havia acolhido durante minha fuga da mata, me ligou algumas vezes. Ela sempre perguntava sobre minha situação familiar e oferecia conselhos baseados em sua sabedoria de vida. Seu Roberto, às vezes os filhos fazem bobagens terríveis, mas no fundo eles amam os pais. Talvez seja a hora de dar uma chance para ele provar que mudou. 6 meses após o incidente na mata, tomei uma decisão. Aceitei encontrar Lucas para uma conversa. Marquei o encontro num local neutro, uma cafeteria no centro da cidade, e estabeleci algumas condições. A conversa duraria no máximo 1 hora, e eu poderia sair a qualquer momento se me sentisse desconfortável. Quando chegou ao local combinado, Lucas estava irreconhecível. Havia emagrecido, os cabelos estavam mais curtos e sua postura era mais humilde. Parecia ter envelhecido anos em apenas alguns meses, reflexo do peso emocional que carregava. Pai, obrigado por aceitar me ver, disse ele ao se sentar à mesa. Sua voz era diferente, mais baixa, sem a arrogância que eu havia percebido durante tantos anos. Eu sei que não mereço essa oportunidade. Lucas, antes de conversarmos sobre qualquer coisa, preciso que você entenda uma coisa. Eu ainda não te perdoei. Posso conversar com você, posso te ouvir, mas ainda não consegui superar completamente o que você fez, disse, estabelecendo limites claros desde o início. Eu entendo, pai. E não estou aqui para pressionar você a me perdoar. Estou aqui para contar o que aprendi sobre mim mesmo, nesses meses de terapia, e para assumir responsabilidades que deveria ter assumido há muito tempo. Lucas passou a próxima hora contando sobre suas sessões de terapia, sobre como descobriu padrões de comportamento tóxicos que havia desenvolvido ao longo dos anos, sobre como aprendeu a lidar com frustrações sem explodir ou culpar outras pessoas. Descobri que sempre tive dificuldade de aceitar quando não conseguia controlar situações, pai. E quando você se recusou a vender a casa da vovó imediatamente, eu interpretei isso como mais uma forma de você me controlar. Mas a verdade é que você tinha todo o direito de querer manter a propriedade por razões sentimentais. Pai,
Durante a terapia, eu entendi que nunca realmente te conheci como pessoa, continuou Lucas. Sempre te vi apenas como meu pai, como alguém que deveria atender minhas expectativas e necessidades. Nunca parei para pensar em você como Roberto, um homem com seus próprios sentimentos, medos e inseguranças. Essa revelação me tocou profundamente. Era verdade que nossa relação sempre havia sido unilateral, com ele fazendo demandas e eu tentando atender, sem que houvesse um interesse genuíno dele pela minha vida pessoal, meus sonhos ou meus problemas. Quando você e a mamãe se separaram, eu te culpei completamente. Decidi que você era o vilão da história, que tinha destroçado nossa família por egoísmo. Só agora, aos 25 anos, consegui entender que relacionamentos são complexos e que os dois tinham suas razões e suas falhas. Lucas fez uma pausa, tomou um gole de café e continuou. Pai, eu quero pedir desculpas não só pelo que fiz na mata, mas por todos os anos de desrespeito, de julgamentos injustos, de tratá-lo como se você fosse meu inimigo ao invés do meu pai. Aprendi também que minha raiva não era realmente sobre dinheiro ou herança. Era sobre controle, sobre querer provar que eu era adulto o suficiente para tomar minhas próprias decisões. Mas usei os métodos mais imaturos possíveis para tentar provar minha maturidade. As palavras de Lucas demonstravam uma autocrítica genuína que eu nunca havia visto antes. Parecia que ele realmente havia feito um trabalho profundo de autoconhecimento e estava disposto a assumir responsabilidades que havia evitado durante anos. Lucas, aprecio sua honestidade e reconheço que você está fazendo um esforço genuíno para mudar, mas você precisa entender que reconhecer erros é apenas o primeiro passo. Mudança real requer tempo e ações consistentes. Respondi. Eu sei disso, pai. Por isso não estou pedindo para voltarmos a ser pai e filho como antes. Sei que aquela relação morreu na mata naquele dia. Estou pedindo a chance de construirmos uma relação nova, baseada no respeito mútuo e na verdade, disse Lucas, me olhando diretamente nos olhos. E como você imagina que seria essa relação nova? Perguntei, curioso para saber se ele havia pensado além do arrependimento imediato. Primeiro, gostaria de compensar o mal que te causei. Não financeiramente, mas através de ações. Posso te ajudar com qualquer coisa que você precisar, sem esperar nada em troca. Quero provar que posso ser útil e confiável. Segundo, quero conhecer você melhor como pessoa, não apenas como meu pai. Quero ouvir sobre seus sonhos, seus medos, suas histórias de juventude. Quero construir uma amizade verdadeira antes de tentar reconstruir a relação familiar. Essa proposta me surpreendeu positivamente. Lucas estava sugerindo algo que eu nunca havia considerado. A possibilidade de termos uma relação adulta e madura, baseada em interesse mútuo ao invés de obrigações familiares tradicionais. E terceiro, quero que você saiba que aceito completamente se decidir que não quer me ter na sua vida. Reconheço que o que fiz foi imperdoável e que você tem todo o direito de me cortar definitivamente da sua vida. Só peço que, se decidir me dar uma chance, seja honesto sobre seus sentimentos e expectativas. A maturidade dessas palavras contrastava drasticamente com o comportamento cruel que Lucas havia demonstrado na mata. Era como se estivesse falando com uma pessoa completamente diferente, alguém que havia crescido emocionalmente durante aqueles meses difíceis. Lucas, vou ser honesto com você também. Parte de mim ainda sente raiva e mágoa pelo que você fez. Mas outra parte sente orgulho do homem que você está se tornando através desse processo de mudança. Decidi dar uma chance limitada a Lucas. Estabelecemos que nos encontraríamos uma vez por semana, sempre em locais públicos, para conversas breves. Ele poderia me ligar uma vez durante a semana para saber como eu estava, mas eu me reservava o direito de não atender se não estivesse com disposição. Pai, tem uma coisa que eu gostaria de fazer se você permitir, disse Lucas no final do nosso primeiro encontro oficial. Gostaria de ir com você visitar Dona Conceição, a senhora que te ajudou quando você saiu da mata. Quero pedir desculpas pessoalmente a ela pelo que fiz. A proposta me emocionou.
Lucas havia lembrado de Dona Conceição e queria assumir responsabilidade até mesmo com pessoas que ele nem conhecia, mas que foram afetadas indiretamente por suas ações. Ela ficaria muito feliz com sua visita, Lucas. Dona Conceição sempre pergunta sobre nossa situação familiar quando conversamos ao telefone. Nas semanas seguintes, nossos encontros se tornaram gradualmente mais naturais e relaxados. Lucas cumpria rigorosamente todos os combinados. Nunca pressionava por mais tempo ou intimidade, e sempre perguntava sobre minha semana, meu trabalho, minha saúde, demonstrando interesse genuíno. Ele me contava sobre seu progresso na terapia, sobre mudanças que havia feito em sua vida profissional para ser mais ético e responsável, sobre livros que estava lendo sobre relacionamentos familiares e desenvolvimento pessoal. Era evidente que estava investindo seriamente em sua transformação pessoal. Um dia, ele me surpreendeu ao aparecer com uma foto antiga nossa, de quando ele tinha 10 anos, e havíamos ido pescar num lago na região metropolitana de São Paulo. Pai, encontrei essa foto em casa e me lembrei de como eu era feliz naquele dia. Você tinha tirado um dia inteiro de folga do trabalho só para me levar pescar. Eu me lembro daquele dia, respondi olhando a foto. Você ficou tão empolgado quando pegou aquele lambari pequeno. Falou sobre isso durante uma semana inteira. 3 meses depois de começarmos nossos encontros regulares, Lucas fez uma proposta que me deixou inicialmente desconfortável. Pai, gostaria de fazer aquela visita à Dona Conceição que conversamos, mas também gostaria de voltar ao local onde tudo aconteceu, para que eu possa pedir desculpas no lugar exato, onde cometi minha covardia. A ideia de voltar àquela mata me causava ansiedade, mas ao mesmo tempo reconhecia que poderia ser importante para o processo de cura de ambos. Lucas, isso não será fácil para mim. Aquele lugar ainda me traz memórias muito dolorosas. Eu entendo, pai. E se você decidir que não quer ir, respeitarei completamente sua decisão. Mas penso que talvez confrontar aquele lugar juntos, em paz, possa ajudar a exorcizar os fantasmas do passado. Após muito pensar, aceitei a proposta. Combinamos que viajaríamos num sábado, visitaríamos Dona Conceição pela manhã, e se eu me sentisse confortável, poderíamos passar pela trilha onde tudo aconteceu. A viagem foi completamente diferente da primeira. Lucas dirigia cuidadosamente, parava sempre que eu queria, perguntava constantemente se eu estava bem. Era atencioso sem ser excessivo, respeitoso sem ser submisso. Dona Conceição nos recebeu com sua hospitalidade característica, preparando um almoço caprichado e contando histórias da região. Quando Lucas se apresentou como meu filho e pediu desculpas pelo que havia feito, ela o abraçou e disse: "Moço, o importante é que vocês estão aqui juntos agora. Família é isso: errar, aprender e se perdoar." Depois do almoço, fomos até a entrada da trilha. Meu coração disparou quando reconheci o local, mas Lucas segurou minha mão e disse: "Pai, só vamos se você quiser, e podemos voltar a qualquer momento." Caminhamos lentamente pela trilha, conversando sobre tudo o que havia acontecido naquele dia fatídico. Quando chegamos ao local aproximado onde Lucas me havia abandonado, ele se ajoelhou e disse: "Pai, aqui neste lugar eu cometi o maior erro da minha vida. Peço perdão a você, à mata, aos animais que testemunharam minha covardia." Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Todas as defesas que havia construído ao longo dos meses, toda a raiva cuidadosamente guardada, toda a mágoa que carregava nos ombros, simplesmente desapareceram. Comecei a chorar, e pela primeira vez desde o incidente, abracei meu filho verdadeiramente. "Lucas, eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu preciso. Preciso do meu filho de volta, preciso da minha família de volta", disse entre lágrimas. Choramos juntos ali na mata, no local exato onde nossa relação havia morrido, e onde estava renascendo de uma forma completamente nova. Era um perdão consciente, maduro, que reconhecia o passado sem negá-lo, mas que escolhia construir um futuro diferente. "Pai, eu prometo que vou passar o resto da minha vida honrando esse perdão.
Nunca mais vou decepcionar você, disse Lucas, ainda de joelhos no chão da mata. Levanta, meu filho. Não precisa se ajoelhar para mim. Somos iguais agora. Dois homens adultos construindo uma relação nova baseada no respeito mútuo. Respondi, ajudando-o a se levantar. Voltamos para a casa de Dona Conceição em silêncio. Mas era um silêncio confortável, cheio de paz e possibilidades. Ela nos observou chegando e sorriu. Pelos rostos de vocês, vejo que a mata devolveu mais do que tirou naquele dia. Durante o café da tarde, Lucas contou oficialmente a Dona Conceição sobre seu processo de terapia e mudança pessoal. Ela o ouviu com atenção maternal e, no final, disse: Moço, todo mundo merece uma segunda chance. Mas nem todo mundo tem coragem de fazer por merecer essa chance como você fez. Na viagem de volta, conversamos sobre o futuro. Lucas havia sido promovido no trabalho devido ao seu novo comprometimento e responsabilidade. Estava namorando uma moça chamada Fernanda, que conhecera durante a terapia em grupo. Pela primeira vez em anos, falou sobre seus planos com entusiasmo genuíno, não como desafio ou rebeldia contra minhas opiniões. Pai, quero que você conheça a Fernanda. Ela me ajudou muito durante esse período difícil, me apoiou no processo de mudança sem me julgar pelo que fiz no passado, disse ele. Ficarei feliz em conhecê-la, meu filho. Qualquer pessoa que te faz bem é bem-vinda na minha vida também. Quando chegamos em São Paulo, Lucas me deixou em casa e antes de partir disse: Pai, sei que ainda temos um longo caminho pela frente para reconstruir completamente nossa relação. Mas quero que saiba que hoje foi o dia mais importante da minha vida. Hoje recuperei meu pai. E eu recuperei meu filho, respondi, abraçando-o uma última vez antes de ele partir. Nos meses que se seguiram, nossa relação continuou se fortalecendo. Lucas manteve todas as promessas que havia feito, demonstrando através de ações consistentes que sua mudança era real e permanente. Conheci Fernanda, uma jovem psicóloga que realmente parecia fazer meu filho uma pessoa melhor. Um ano depois do incidente na mata, Lucas me fez um pedido especial. Queria que eu fosse seu padrinho de casamento. Pai, você é o homem mais importante da minha vida, e quero que esteja ao meu lado no dia mais importante. No dia do casamento, enquanto caminhávamos para o altar, Lucas sussurrou: Pai, obrigado por me dar uma segunda chance. Prometo que o filho que você tem hoje é o filho que você sempre mereceu ter. Naquele momento, olhando para meu filho transformado, para sua noiva radiante, para os amigos e familiares reunidos em celebração, entendi que às vezes as experiências mais dolorosas da vida podem resultar nas maiores bênçãos. A mata que quase nos separou para sempre havia sido, paradoxalmente, o lugar onde encontramos um relacionamento pai e filho mais verdadeiro e maduro do que jamais havíamos tido. Hoje, 2 anos após aquele fim de semana traumático no interior de Minas Gerais, posso dizer com certeza que perdoar Lucas foi a melhor decisão que já tomei. Não porque ele merecesse perdão, mas porque eu merecia paz. E às vezes, perdoar é o maior presente que damos a nós mesmos. A herança da vovó. Decidimos transformá-la numa casa de campo onde toda a família se reúne nos fins de semana. Lucas e Fernanda cuidam da manutenção, e eu descanso sabendo que aquele lugar que representava discórdia se tornou símbolo de união familiar. E sempre que vamos à casa de campo fazemos questão de passar na propriedade de Dona Conceição, que se tornou uma avó postiça para todos nós. Ela sempre nos recebe com café quentinho e histórias da região, lembrando-nos de que a bondade genuína ainda existe no mundo. A mata continua lá, misteriosa e imponente. Mas agora, quando olho para ela, não vejo mais o lugar do abandono e do medo. Vejo o lugar onde aprendi que o amor verdadeiro às vezes precisa passar pelo vale da sombra da morte para emergir mais forte e autêntico. Esta é minha história. A história de como quase perdi meu filho para sempre, mas acabei ganhando um relacionamento paterno mais rico e significativo do que jamais sonhei ser possível. Às vezes, é preciso se perder completamente para encontrar o caminho de volta para casa. E se você chegou até aqui, obrigado por me acompanhar nesta jornada.
Se inscreva no canal, deixe seu like e me conte nos comentários. Você já passou por alguma experiência que, mesmo sendo dolorosa na época, resultou em algo positivo para a sua vida? Lembre-se sempre: família é o tesouro mais precioso que temos. Cuidem bem dos seus, perdoem quando necessário, mas nunca esqueçam de estabelecer limites saudáveis. Um abraço forte e até a próxima história.